assim. Se não for assim, não me deixe com minha mão para ti. Feche os olhos e confirmo em ti. Leva-me, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado por esse momento que o Senhor nos dá, Senhor, pelo privilégio, Senhor Deus, muito mais do que sacrifício, embora sob o olhar da carne, a partir do olhar da carne, soa mesmo como um sacrifício, como uma oferta ao Senhor. Separarmos esses primeiros momentos do primeiro dia da semana para o Senhor. A gente consegue, às vezes, até ficar um pouco orgulhoso disso, quando a gente se compara com outras pessoas, ainda mais quando a gente faz com sinceridade. E a gente pode comparar ainda com outros, já considerados mais espirituais. Mas a verdade é que não há sacrifício nisso, não há nada da nossa parte, Senhor Deus, realmente, para com o Senhor, mas o que há é privilégio, Senhor, simplesmente privilégio. Nós simplesmente podemos ser agraciados e só temos que agradecer ao Senhor pelo privilégio de podermos separar esse tempo, de termos a consciência mínima que seja de separação desse tempo e de podermos fazer isso com os nossos corações, Senhor Deus, não por uma obrigação, não por um dever religioso, não por um dever de consciência moral, mas realmente por uma consciência mínima que seja de que precisamos do Senhor e de que queremos o Senhor, de que desejamos o Senhor. É um privilégio, Senhor Deus, de que o teu doce Espírito Santo, cujas misericórdias se renovam a cada dia, não desista de nós. Ele não desista de trabalhar em nós. Ele não desista de a cada dia continuar nos chamando e a cada manhã continuar nos despertando e dizendo: vem, filho, vem, filha, vem. Vem para o meu lado, vem para o meu plano, vem para o centro da minha vontade. Eu tenho coisas boas para você. Por melhor que o que você esteja fazendo, por melhores que sejam os seus planos, por mais nobres, por mais úteis, eles não se comparam com os planos que eu tenho para você. Não desista da gente, Senhor. Nós realmente queremos o Senhor, nós queremos os teus braços, o teu abraço, o teu coração. Queremos aprender do Senhor. Nós queremos conhecer os teus planos, não só os teus planos para a humanidade, mas também, principalmente, os teus planos, Senhor Deus, para cada um de nós. O que o Senhor quer da gente, Senhor Deus? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de cada um dos meus irmãos aqui nessa comunhão? O que o Senhor projetou quando a gente ainda estava no ventre das nossas mães como uma substância ainda informe? O que é que o Senhor olhou e viu e programou para a gente? Casamentos, filhos, empregos, cargos, empresas, lucros, festas, pregação do teu evangelho, compartilhamento da tua palavra, exemplo de vida, solitude, celibato. O que o Senhor planejou para a gente? Quanto disso a gente tem realizado? Quanto nós estamos no centro da tua vontade, meu Deus?
Com a tua infinita graça e misericórdia, Senhor Deus, nós que nos colocamos diante do Senhor com essa sinceridade, ajusta, Senhor, os nossos caminhos. Sonda, como a tua palavra diz. Sonda o nosso coração. Vê, Senhor Deus, que a nossa oração é sincera, que o nosso pedido é sincero. E aí vai mais profundo no nosso coração e vejo, Senhor Deus, que há realmente muita coisa que precisa ser mudada. Sonda, Senhor Deus, o nosso coração e não para ver, porque o Senhor sabe, mas para nos mostrar o quanto, Senhor Deus, e onde nós temos tantas vezes desviado o foco e saído da tua vontade, deixado de realizar a tua sempre boa, perfeita e agradável vontade. E nos guia, Senhor. Nos leva de volta para o centro da tua vontade, para o caminho de vida, Senhor Deus, para o caminho que está de acordo com os teus maravilhosos planos para nós, Senhor. Faz isso, Senhor Deus, conosco a cada semana, cada novo ciclo de dias que começa. Faz isso conosco a cada dia, faz a cada hora, faz a cada minuto, Senhor Deus. Não desista de nós, Senhor. Não desista de nós. Que Romanos, Senhor Deus, capítulo 1, quando fala daqueles cuja insistência no erro, cuja insistência em fazer a própria vontade, cuja insistência dá vazão às propensões da carne, o Senhor desistiu. O Senhor abandonou ao controle dessas paixões. Aqueles a quem o Senhor disse, eu vou respeitar a sua vontade e não vou mais te incomodar. Nunca diga isso pra gente, Pai. Nunca diga isso pra gente. Porque por mais que estejamos, Senhor Deus, insistindo nas vontades da nossa carne, por mais que estejamos lutando contra as vontades do Senhor para nós, Pai querido, há sinceridade dentro da gente, um desejo muito forte dentro da gente de realmente cumprir a tua vontade, de negar as vontades da carne. Então não desista de nós. Que essa fagulhazinha que não se apagou, Senhor Deus, que seja suficiente. E o nosso pedido sincero aqui seja suficiente. Dizer, não, tira de nós o teu espírito. Continua pentelhando a gente, continua enchendo o saco, continua incomodando, continua sendo desmancha prazer. Enquanto a gente não aprender a ter prazer nas coisas do Senhor mais do que nas coisas da nossa carne. Mas não desista de nós. Não nos abandone às nossas próprias paixões, porque a gente vai virar um bicho terrível. E o pior sem perceber. Vamos com a gente, Senhor Deus. Cumpra-se a tua palavra, Deus, que diz que quando e onde dois ou três estiverem reunidos no teu nome, como igreja do Senhor, ali o Senhor estaria. E nós estamos aqui dois ou três, embora virtualmente, mas reunidos, Senhor Deus, no teu nome, para buscar o Senhor. Vendo que por mais que a Irenice, eu, a Inesita, a Cirleide, possamos ter coisas boas para compartilhar uns com os outros. Mas no que diz respeito ao padrão do Evangelho, ao padrão do teu reino, nenhum de nós tem nada bom o suficiente para justificar que a gente acorde mais cedo ou que a gente abra mão de tantas coisas boas que a gente podia fazer nesse domingo. É o Senhor que nos move até aqui. Sabemos que o Senhor pode falar conosco e através de nós. E que o Senhor prometeu que eu faria. E que o Senhor há de cumprir, Senhor. Nós precisamos muito. Os desafios são grandes a cada vez. Parece que maiores e a impressão é que cada vez nossas forças são menores diante dos muitos desafios. Precisamos muito do Senhor. Também se cumpre a tua palavra que diz que as portas do inferno não prevaleçam contra a tua igreja.
Então, como igreja do Senhor, meu Deus, que o Senhor possa nos proteger contra as tentativas das trevas, contra nós nesse lugar e contra a nossa família, contra tudo que nos pertence, principalmente enquanto estamos reunidos aqui, mas não apenas, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Seja bem-vindo, doce Espírito Santo de Deus, no nosso meio. Seja bem-vindo, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nossa, essa música é boa demais. Há muito tempo já que a gente vem tocando ela, né? Nos meus devocionais eu ouço muito ela. E como é forte esse negócio realmente da vontade de Deus, né? Acho legal quando ele fala, me arrependo dos meus planos, porque tudo começa nos planos, né? Tudo começa nisso, no que a gente se propõe a fazer, no que a gente deseja. Primeiro vem o desejo, do desejo vem o plano, né? E do plano a gente começa aí as movimentações, as ações no sentido da implementação, né? E claro, tudo que a gente faz fora da vontade de Deus, e o pecado constitui isso, né? Isso é que é o pecado, é justamente porque a gente planejou errado, né? Então passa pelo planejamento. E a vontade de Deus é sempre tão boa, a nossa vida é tão curta, né? Como a gente vem meditando aí essas últimas semanas, né? Tudo que está acontecendo de ruim no mundo, absolutamente tudo, é resultado da falta dos planos, né, errados da humanidade, né? A humanidade ter assumido o controle da própria existência e abandonado os planos de Deus. E aí a gente sofre tudo isso. E Deus sofre com a gente. A palavra de Deus mostra que Deus também sofre, ele chora, né? Ele se arrepende, como a gente viu lá no capítulo 6 profundamente, né? Que a maldade humana e as suas consequências pesou de uma maneira muito grande no coração de Deus. Ele, puro que é o que mais sofre. O mais nobre que a gente pensa que é, que sofre com o sofrimento dos outros, não tem comparação com o sofrimento que Deus sofre, sim, por a gente, por cada pessoazinha machucada, por cada pessoa oprimida, injustiçada, violentada, agredida, ceifada, né? E principalmente porque estou certo, absolutamente certo, que diferente da nossa ótica, que a gente tem muito mais pena por causa da vítima, e sobre a nossa ótica, a nossa capacidade, a gente tem, a gente sente a empatia da vítima e a dor pela vítima. Eu estou certo de que a dor maior de Deus, principalmente quando a vítima é uma pessoa justa, e principalmente se ela é ceifada, por exemplo, porque o sofrimento dela naquele momento acaba, por maior que tenha sido, mas o maior dor de Deus é ver a maldade do agressor, né? Porque é um filho dele. Em todos os tipos de males, desde uma mentira, um xingamento, uma ira, uma energia ruim que um ser humano emana para o outro irmão, até como consequências mais drásticas desse sentimento, desse olhar, o crimes e males mais graves, mais doídos, né, como o homicídio, né, o estupro, a agressão física ali deixando sequelas às vezes para a vida toda, sequelas graves. Eu tenho certeza de que Deus olha muito mais e dói muito mais no coração ele ver o filho dele fazer aquilo. Eu sempre falei que a paternidade ela me ensina muito sobre a relação nossa com Deus. Quando a gente é pai, a gente começa a entender melhor os pais da gente, né? O que se costuma dizer, né? Mas confesso que eu nunca foquei muito nisso, não. O que eu tenho lembrança de focar é em comparar com Deus como pai da gente. E quando a gente é pai e a gente vê as dificuldades do filho, a rebeldia do filho, a insistência do filho em achar que sabe, em escolher seus próprios caminhos e tomar caminhos que a gente sabe que vai quebrar a cara, que não é legal para eles. A falta de confiança deles na gente. Como isso me remete à minha relação com Deus. E agora com o Benjamin, com autismo, mais ainda.
Porque a criança com autismo, ainda que leve do Benjamin, ela resiste muito mais, né? Ela vive muito mais o mundinho dela do que uma criança sem autismo. Um mundinho que não está em sintonia com o mundo do pai. Se uma criança normal já tem o mundinho dela e que pela falta de sintonia com o mundo do pai gera todas essas situações, com autismo, com a criança com autismo mais ainda. Porque ele vive muito mais o mundinho dele ali que a gente sequer consegue alcançar, a gente não consegue interagir muito. Tem os momentos onde ele vem e interage com a gente e tudo, mas mesmo a interação está acontecendo na cabeça dele, muitas vezes, coisas que a gente não entende. Ele está reproduzindo um desenho, uma cena, e que como a gente não entra na cabeça dele, ele não detalha pra gente o que está acontecendo na brincadeira, às vezes a gente até parece que está brincando junto. Mas não há uma harmonia, uma sintonia nem próxima da perfeita, muitas vezes ali, porque nas duas cabeças estão passando coisas diferentes. E a dificuldade, você chama, às vezes ele está ali numa atividade, você está, filho, filho, meu filho, ei, filho, e ele está ali naquele mundinho dele, e realmente, não é por maldade, você vê que ele realmente não está ouvindo. Ele não está processando, ele está tão fechado naquele mundinho dele, naquilo que ele está criando ali, desenvolvendo os pensamentos, que ele não te ouve. Às vezes você tem que tocar e diz, filho, aí ele olha assim, e aí você, papai está falando isso, assim, assado, e aí ele, e volta pro dele, filho, papai está falando, responde papai, e fica aquela, eu fico, meu Deus do céu, como isso é muito mais a cara da gente do que uma criança sem autismo, quando a gente compara com Deus. Porque tá muito mais para isso. Meu Deus, Deus tá ali com todo amor, ele sabe o que é pra gente, ele sabe que a gente ficar naquele mundinho da gente ali, por mais legal que seja, mas existe um outro mundo, existem coisas que ele tem que entender, que ele tem que aprender, que ele tem que interagir. Existem propósitos bons para ele, ele não pode viver a vida toda naquele mundinho fechado, porque tem tanta coisa para fazer e para acontecer, que se ele não sair daquele mundinho dele, não vai acontecer, ele não vai aprender, ele não vai desenvolver, ele não vai ter relacionamentos, ele não vai ter aprendizado para desenvolver uma profissão, para se sustentar, sustentar seus filhos. Então, no caso de Deus, ele tem também planos muito maiores para a gente, mas a gente está tão fechado no mundinho da gente ali, e ele está chamando, está falando, a gente não ouve, tem hora que ele chama de uma maneira mais enérgica, aí a gente vai, ai, a gente tem aquele quebrantamento, diz, nossa, é isso, né? Como rapidamente a gente já volta pro mundinho da gente. E eu digo, meu Deus do céu, é muito a cara da gente, é muito eu com Deus. Eu digo, na minha relação com Deus, eu com certeza, eu tenho um autismo espiritual, né, existencial. Eu tenho, não sei que nível, mas com essa comparação, fazendo essa analogia, eu digo, cara, eu dou, não vou dizer dou muito mais trabalho, porque senão eu realmente dou muito trabalho para Deus, mas na comparação, porque meu filho, na verdade, são só particularidades, né? Nem trabalho, né? Uma beleza. O próprio fato de ele me demandar isso, que é diferente de Deus, que é perfeito, eu sou imperfeito. Eu estou sendo trabalhado. E a relação, justamente quando ela é mais dificultosa, Deus trabalha mais a gente nisso. Então, na verdade, eu não tenho uma dificuldade ou um problema, eu tenho uma oportunidade, uma bênção para Deus estar tratando a minha tendência de egoísmo, de falta de paciência, de querer me preocupar muito mais com as minhas coisas e deixar o filho no automático ali, deixar a vida levar, o mundo levar e as coisas acontecerem, porque com o autista não vai dar, com a pessoa com autismo você realmente tem que estar presente, muito mais presente. Ele exige que você seja pai, que você seja mãe. Realmente não dá para ser apenas de figurinha, de foto, de postagem, etc. Você tem que estar ali, senão realmente você vê nitidamente que o negócio não vai dar certo, que vai dar ruim, e você cedo começa realmente a sofrer as consequências de não ter sido pai, não ter sido mãe, a não ser que você resolva abandonar. E, e aí, então, assim, na relação com Deus eu vejo isso como, meu Deus do céu, para Deus, assim, quando eu imagino Deus no meu lugar nessa relação, e ali ainda é infinitamente mais difícil para Deus, a gente vê esse amor dele, né? A longanimidade dele, essa misericórdia dele que se renova a cada dia, e como isso ministra na minha vida. Então, é resultado desse mal que está no mundo, é resultado da gente ficar vivendo os mundinhos da gente.
Cada um em si mesmado em si mesmo. Tem uma redundância gigante aí, né? Mas para ênfase. Cada um de nós vive em si mesmado em si mesmo. Isso é o que Deus chama de morte. Essa vida em si mesmada em si mesmo é morte. Porque Deus olhou e disse assim: isso não reflete a minha vontade. E como vocês existem para refletir a minha vontade, vocês são meu sopro. Quando pararem de fazer, vocês morrem. Porque viver é cumprir esse propósito de ser imagem e semelhança de Deus, da Trindade. Então, quando vocês começam a viver em si mesmado em si mesmo, e cada um viver a própria individualidade em detrimento da individualidade do outro, vocês vão viver em guerras, em lutas, em massacres, no nível individual e no nível coletivo, no nível familiar, no nível das relações pessoais e no nível coletivo. E isso vai ser o caos. Vocês vão se machucar, vocês vão danificar a terra, vocês vão danificar o ambiente, vocês vão provocar situações em que vocês vão começar a ter doenças, os filhos de vocês vão começar a nascer já com alguns problemas, com algumas comorbidades, com alguns diagnósticos, vocês vão ser violentados, vocês vão violentar, a natureza muitas vezes vai devolver muito do que vocês destrataram ela e machucam ela, ela vai começar a devolver isso para vocês também. Então é única e exclusivamente em razão da gente viver esse mundinho da gente, insistir, Deus fica lá desde sempre, ei, Caim, 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 oi, Caim, como a gente viu na semana passada. E esse pensamento aí, Caim, ei, Caim, esse sentimento, essa ira aí com seu irmão, Caim, tem alguém aí? Caim, você está me ouvindo, Caim? Caim, esse sentimento com teu irmão, Caim, esse sentimento é contra você, Caim. Ei, você tem que dominar, Caim, sobre esse sentimento, não dê vazão a ele, Caim. E o Caim está lá no mundinho dele, em si mesmado em si mesmo. Fechou naquele propósito. Eu tenho que matar o meu irmão por um motivo como a gente viu que é absurdo, como nenhum motivo justificaria, né? Mas todo motivo soa, no mínimo, extremamente próximo do quão ridículo foi o motivo de Caim. É que a gente, quando a gente está envolvido na situação, seja porque foi comigo, foi com alguém com quem eu considero que tem empatia, a gente acha que aquele motivo é justo ou perto do justo, mas está tudo igualmente longe do justo. Todos os males que a gente pratica uns com os outros. É por causa da nossa dificuldade, da nossa fragilidade, da nossa carnalidade, da nossa insistência em viver o nosso mundinho. E aí você junta uma dessa, Deus falando Caim, Caim, aí chega Maria, Maria, ô Pedro, Pedro, ô José, 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 e Deus tá lá chamando a atenção de todo mundo, mas ninguém quer ouvir. Imagina o caos de um negócio desse. É o que a gente está vivendo. É o mal do mundo. Que tem hora que atinge o próprio agressor diretamente, mas normalmente ele vai atingir o outro e apenas o agressor indiretamente ele vai atingir. E se atingir nessa vida num nível para gerar um quebrantamento do agressor, louvado seja Deus, não porque a gente quer que o agressor pague por aquilo, sinta dor pelo mal que ele está fazendo. Porque se eu tiver o desejo de que o agressor pague nessa vida pelo que ele está fazendo, eu estou tendo um sentimento de justiça humana, que é assim, fez, pagou. Eu tenho um sentimento humano de não misericórdia, de não graça. E na carta de Tiago ele vai dizer que quem invocar um juízo sem misericórdia para com o seu próximo vai receber um julgamento sem misericórdia diante de Deus. Quem de nós subsistiria a um julgamento sem misericórdia por parte de Deus? Por mais santo e puro que seja. Desculpem, eu vou usar um exemplo para a gente aqui, mas é porque quem eu conheço há um pouco mais de tempo, né? Com um pouco mais de proximidade, há um pouco mais de tempo. De nós quatro aqui. De nós quatro aqui, a pessoa mais santa que tem aqui ao longo de toda a vida é a Inesita.
Não estou dizendo que ela é santa, com certeza ela comete muitos pecados. Mas de nós quatro aqui. Mas, rapaz, nem a Inesita, nem de longe, não passa pelo julgamento de Deus, se não for pelo critério da graça e da misericórdia. Mas vai ser condenada assim, ó, com muita tranquilidade, se não for pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, qualquer um de nós que invocar para com o próximo, porque o mal está aí, porque por isso está fazendo mal, está matando, está estuprando, se eu desejo, porque eu quero que ela pague pelo que ela está fazendo, se o meu sentimento é esse, é o da paga, é o de ser recompensado pelo mal que está praticando, game over para mim. Eu posso levantar minhas mãozinhas, eu posso cantar minha musiquinha, eu posso dar minha oferta, eu posso entregar meu dízimo, eu posso ir religiosamente aos eventos. Acabou para mim, game over para mim. Porque Tiago diz, vai ser usado um julgamento sem misericórdia para todos eles. Agora, quando eu consigo, e aí só Deus para discernir a gente, mas que realmente eu espero que essa pessoa, que a vida dê uma sacudida nela, com a intensidade necessária, o mínimo possível, mas toda a sacudida no nível necessário para essa pessoa acordar para o mal que ela está fazendo e que ela precisa de clamar ajuda para ser livre desse mal, e a única ajuda que pode ajudá-la, socorrê-la, é a ajuda que vem do alto, é a que vem de Deus, é entregar a vida dela e sujeitar a vontade e as ações dela a Deus. Se eu desejar apenas dessa forma, só um pouquinho, filho. Se eu desejar apenas assim, e com essa motivação real, ótimo, é o amor que está me movendo. Porque realmente essas adversidades, o fato de o mal me atingir por causa do que eu fiz, a lei da semeadura, etc., isso gera e tende uma possibilidade de aumentar a probabilidade de um quebrantamento em mim. Agora, quando a minha motivação é a da vingança, aí Deus diz: a mim pertence a vingança. Ele diz: não, eu não quero me vingar e não vou me vingar. Eu só levanto as minhas mãos e peço a Deus e digo: Senhor, vinga o sangue daquela pessoa inocente. Vinga, Senhor Deus, aquela pessoa que foi tão maltratada, Senhor. O Senhor que é o Deus da vingança. Aquela pessoa tocou no ungido do Senhor, no ungido do Senhor. Toca, Senhor, pesa a tua mão, Senhor Deus. Eu estou, na verdade, a pretexto de reconhecer pela Bíblia de que Deus é que a Ele é que pertence a vingança, eu é que quero que a vingança aconteça. É o meu sentimento de vingança que está movendo a minha oração. O que eu tenho que dizer é, Senhor Deus, eu coloco essa questão nas tuas mãos. Que coisa bárbara, que coisa triste, meu Deus. Seja uma que aconteceu direto com a gente, ou indiretamente, ou até algo que a gente apenas assiste. Mas é contemplar o mal e olhar sob a ótica do que o agressor está fazendo e dizer, meu Deus, quão perdido esse cara está, essa mulher está. Meu Deus, alguém tem capacidade de fazer um negócio desse? Está muito perdido. Meu Deus, está muito sem o Senhor. Meu Deus, dá uma atenção especial para esse cara, para esse agressor, para essa agressora. Meu Deus, eu preciso que você dê uma atenção especial porque está ruim ali. Eu acredito que deve estar até para ser abandonado, se é que ainda não foi pelo Senhor. E aí a gente faz aquele papel de intercessor. Jesus fala daquela parábola. Porque se esse cara ou essa mulher morre nessa situação, já era para ele. Já era para ela. Não vai ter mais oportunidade aqui de mudar. Então é aquela parábola que Jesus conta do intercessor, de alguém que então ora para que aquela pessoa seja livre, seja liberta. E quando chega o momento, às vezes, da morte daquela pessoa, Deus segura e posterga essa morte para dar mais uma chance para essa pessoa, porque a gente intercede. A gente normalmente só consegue fazer isso se a pessoa que está ali longe dos caminhos de Deus é um filho nosso, é um irmão, uma irmã querida nossa, um parente, um amigo muito próximo. Oh, meu Deus, quero interceder pelo fulano de tal, converte, Senhor, a ti. O máximo que a gente consegue, é aquilo que eu falei na semana passada, é a panelinha. É a coletivização do si mesmo. O si mesmo é a praga da humanidade. O si mesmo é o germe de todo o mal que acontece da gente, está no si mesmo.
Por isso Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Acaba com esse olhar de só pensar em você, em detrimento do outro. O máximo, porém, que a gente consegue é a coletivização do si mesmo. É a igreja, é a célula, é a família, é o máximo que a gente consegue, mas continua sendo si mesmo, mas agora é um si mesmo coletivo. Porque todo mundo que não está nesse coletivozinho nosso que a gente cria, que é o da família de sangue, é o do grupinho da igreja, ou seja lá de comunidade for, porque a gente tem essa necessidade de viver em comunhão. Então a gente vai criar esses grupinhos, a gente resolveu estrategicamente uma necessidade nossa, mas continua vivendo em detrimento do outro. Só que agora é uma coletividade em detrimento da outra. Ou uma coletividade em detrimento de uma pessoa. Ainda tem covardia ainda no meio, né? Mas não resolveu o problema. Quando a gente mata o si mesmo, não interessa se a pessoa faz parte da minha comunidade ou não, se ela faz parte do meu sangue, nasceu no mesmo solo que eu ou não, não interessa. Ela é igualmente filha de Deus. E o meu coração tem que se mover em direção ao dela. E tem que doer igualmente em mim saber que aquela pessoa está sendo perdida. Só um pouquinho, filho. Tá. Pega lá ou então espera um pouquinho, tá? E igualmente sentir que essa pessoa, como eu sentiria com um filho, com uma pessoa próxima minha, que uma outra pessoa que não tem nada comigo, eu só vi a notícia no jornal, e eu realmente ser capaz de ser tomado por empatia por aquilo, e dizer, meu Deus, salva essa pessoa, podia ser meu filho. Meu Deus, podia ser eu, a minha vida podia ter tomado um rumo que eu podia hoje estar saindo aí no Jornal Nacional, tendo cometido essa atrocidade. Meu Deus, visita essa pessoa. Espírito Santo de Deus quebranta essa pessoa. Lá na cadeia onde ela se encontra. Quebranta, tem um encontro com ela, transforma essa vida, meu Deus. Se for necessário alguma coisa acontecer nessa vida para dar uma chacoalhada nela, dê. Mas salva, Senhor Deus, essa vida. Mas a nossa, a gente consegue no máximo fazer isso com quem faz parte da coletividade dentro da gente. E essa coisa da coletivização do si mesmo, que dá uma aparência de que nós negamos o si mesmo e, portanto, agora podemos seguir a Jesus, que diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e venha. A gente agora tem a sensação que a gente já negou a si mesmo, a gente tomou cruz e está seguindo Jesus. A galerinha da igreja, todo mundo biblinha debaixo do braço, terçozinho na mão, crucifixozinho no pescoço, vamos embora. Agora a gente já negou o mundo, negou o si mesmo e nós estamos... Não, agora é a coletivização do si mesmo. Porque o olhar para com o próximo, que é o de lá do mundo, entre aspas, que a gente considera do mundo, o olhar para ele continua sendo um olhar que é um olhar do em detrimento de. Não é um olhar que vê alguém ali como igualmente um filho de Deus. Não é um olhar de alguém que vê Deus na pessoa a ponto de estar dando água como dando para Deus, está dando comida como dando para Deus, e está visitando o preso como visitando o próprio Deus, e assistindo no hospital como assistindo ao próprio Deus, independente de fazer parte da minha congregação, do meu grupinho, da minha coletividade. E isso é antigo, tanto que o próprio Jesus, o Evangelho registra, que quando papai já vai, filho, o Evangelho, ou então pega lá, por favor, o Evangelho registra o quê? Que naquele momento em que Jesus manda as pessoas ali, os discípulos, para eles irem pregar, expulsar demônio, etc., quando eles voltam, eles dão um relato do quê? Alguns deles, Senhor, enquanto o Senhor enviou a gente, o Senhor nos enviou para ir lá no mundo e pregar para as pessoas. Quando nós chegamos lá, nós encontramos alguns que não eram conosco. Olha o grupinho aqui, a coletivização de si mesmo, já. Desde a igreja primitiva, desde o nascedouro dela, desde as bases dela, essa tendência. Mas nós encontramos alguns que não eram conosco, ou seja, que não eram do nosso grupinho, que não eram do nosso si mesmo coletivizado. E que estavam expulsando o demônio no teu nome. O Senhor mandou a gente ir lá expulsar demônio no seu nome. Tinha gente que não fazia parte do grupo que o Senhor enviou e estava expulsando. Nós proibimos. Ei, você está falando em nome de Deus aqui, ó. Pode não. A gente que é do grupinho de Jesus. Você não pode mandar embora, sair em nome de Jesus, não. Vou parar, tá proibido. Faltou a pessoa dizer, tá proibido em nome de Jesus de falar em nome de Jesus, né? E eles voltam e contam isso para Jesus todo orgulhoso. Nós estamos protegendo a reputação do Senhor, o nosso grupinho, a igreja, nós estamos contando todos orgulhosos, né? E Jesus diz, não façam isso. Ei, cara,
Não faz isso não. Vocês estão realmente achando que é isso aqui? Que a igreja é esse grupinho nosso? Vocês acham realmente que os únicos enviados são vocês, que vocês ouviram enviando, que estão aqui no dia a dia comigo? Não faz isso. Ou quem com vocês não espalha, junta. Porque o cara tá lá com o ministério dele de uma outra forma, que Deus chegou nele de uma outra forma, e que está fazendo de uma outra forma. A lição aqui tem uma das traduções, inclusive, Jesus diz assim, quem não é convosco, não, como é que esqueci o trecho, que já tão interessante. Deixa eu só pegar uma água aqui pro Benjamin rapidinho, é bom que eu vejo se eu lembro aqui. Só um minutinho. Valeu, meu anjo. Obrigado por esperar. Tô tentando lembrar aqui, gente, essa... não me lembro. Qualquer dia eu vou tentar. É porque eu preciso ler lá o texto para poder conseguir chegar nessa. Pega aí, filho. Cuidado, tá? Eu preciso ler o texto lá, depois eu compartilho com vocês. Mas essa ideia, então, de que o máximo realmente que a gente consegue é isso, é a coletivização do si mesmo. E aí Jesus repreende eles e diz: não façam isso. E de fato, Jesus, no outro momento, ele vai dizer que eu tenho, não sei se é logo nesse mesmo texto ou se é no outro, mas ele vai dizer: ele diz, eu tenho outras ovelhas que não fazem parte desse aprisco. Justamente falando, não é só o grupinho aqui de vocês, não, gente. Eu ajo das formas mais variadas, eu acesso das maneiras que vocês nem imaginam. Então vocês têm que acabar também com esse negócio do si mesmo coletivizado, da coletivização do si mesmo. Meus irmãos, isso é muito importante. Isso é muito importante. Minhas irmãs, na verdade, né? Isso é muito importante. Por quê? Meus irmãos também, porque tem o pessoal depois que deve ver, espero que veja no vídeo, quem não veio, né? Ah, porque isso corre o risco da gente começar a ter aparência de que pertence. A coletivização do si mesmo é um negócio que tende àquele problema que Jesus, lá em Apocalipse, na profecia lá, Jesus então apresenta para João, naquelas cartas para uma das igrejas, que diz o quê? Antes vocês fossem frios ou quentes, mas vocês são mornos. E porque vocês são mornos, está falando para uma determinada igreja, que eu interpreto ali muito como sendo fases da gente como igreja, a gente está sujeito a tudo, todas aquelas possibilidades ali. Então está falando da igreja, ou de um momento, ou de algumas pessoas da igreja, que justamente elas estão mornas. E Jesus disse, por que você está morno? Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Antes fossem frios. Por quê? Porque o frio sabe que está frio, sabe que está longe, ele sente a necessidade do calor e ele tem, portanto, a tendência de buscar o calor, de buscar Deus. Como eu falei da chacoalhada lá na pessoa que está praticando mal, né? Essa chacoalhada tende a fazer ela tomar uma atitude. Embora não garanta, mas tende a. O frio aumenta muito a chance dela procurar o calor que vem de Deus. Agora, quem está morno, ele tem a impressão de que está quente. Esse é o problema do morno. O morno tem a impressão que pertence. O morno tem a impressão que está salvo. Ele tem a sensação de que está tudo bem. Esse é o morno. E quem melhor do que a religião para proporcionar essa sensação? Se não é justamente nessa coletivização do si mesmo que a religião, às vezes, acaba proporcionando, não que ela vem para isso, não que todo, mas dependendo da sua relação com a religião, você só vai viver essa parte dela. Da coletivização do si mesmo. É onde você depois vai chegar naquele dia, Jesus diz que muitos vão dizer para ele, mas Senhor, nós comemos na tua mesa? É essa pessoa que está lá, faz parte da comunhão, está nos lugares onde Jesus está, come do mesmo no mesmo ambiente em que Jesus está alimentando as pessoas e ele pensa que está se alimentando.
Ele pensa que faz parte. Em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos pessoas, porque ele faz parte daquele meio, está no grupo, ele está lá levantando a mão, ele faz parte das orações. Ah, mas como assim, Jesus? Jesus, eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Praticam o mal é o quê? Um olhar em si mesmado vive a vida em detrimento da outra pessoa. Contrária, existe em detrimento das outras pessoas. Não tem um olhar de empatia, não tem um olhar de corpo. Isso é a pessoa que pratica o mal. Então, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou que praticais o mal de uma maneira insistente, consistente, né? É, ininterrupta, sem abandono. Essa é a iniquidade, é um mal sistemático, né? E quem é que pratica o mal sistemático? É aquele que não negou a si mesmo. Jesus disse: quem quer vir após mim, olha o relacionamento que ele falou: não conheço vocês. Quer vir após mim? Quer andar comigo? Olha o que ele falou: não conheço, maldito que eu não conheço, nunca vos conheci. Ou seja, nunca andou comigo. Por quê? Porque não deu o primeiro passo. Quer vir após mim? Quer andar comigo? Negue-se a si mesmo. Não deu o primeiro passo, você vai pensar que está andando com Jesus, não vai estar andando. Parece que está andando, porque vai na igreja, chora, a música quebranta, emociona, vai lá na frente, atende o apelo, entrega a oferta, entrega dízimo, levanta a mão, canta, bate palma, volta para casa. Você pensa que participa, tem a célula na quarta-feira à noite, para quem tem essas estruturas, né? Mas não tem um relacionamento com Deus, porque quem tem um relacionamento com Deus não participa, nem mesmo não vive a vida como coletivização do si mesmo, abandona e nega o si mesmo mesmo. E Jesus tem autoridade, legitimidade para falar sobre isso, porque nem esse que é a tendência de todo ser humano, independente da religião, já que a gente precisa muito, é uma necessidade nossa essa vida em comunidade, está na nossa essência, a gente procura resolver isso com a panelinha, com a coletivização, né? E nem, então a maior tendência de coletivização da humanidade é uma tendência natural, instintiva, que é a da família, sangue, sangue solo ou sangue. Nem essa Jesus teve. Porque nós temos aquele episódio lá, que às vezes alguns até se assustam, né? Que é quando então Jesus está numa casa, a casa está cheia, e aí chega lá a mãe de Jesus com os irmãos de Jesus, que vieram para buscá-lo. O contexto lá, antes, quando a gente vai ver um outro texto ali que foi imediatamente anterior àquilo, dá uma ideia de que eles vieram lá porque eles estavam achando que Jesus não estava batendo muito bem, com as notícias que estavam chegando, e eles vieram lá para buscar, para preservar Jesus, para proteger Jesus, a imagem de Jesus, a sanidade de Jesus. Vamos ver, não está legal. É o texto dá essa ideia lá. Mas fato é, eles chegam então e dizem assim: ah, nós viemos aqui para buscar Jesus, ou para falar com ele, ou o que for. Mas o texto lá antes falava nessa busca, eles foram lá para buscá-lo. E eles não conseguem entrar de tão cheio que estava, e eles então chegam ao recado até Jesus e: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí. Então ali à volta dele, ali mais próximo, estavam os discípulos, e ele faz essa pergunta retórica. Ele diz: minha mãe e meus irmãos? E olhando para os discípulos, olhando nos olhos ali de cada um, olhando para cada um daqueles que estão andando com ele, estão em harmonia com ele, em sintonia com a vontade do Pai, e tudo, que tem essa consciência, ele olha para eles e diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O critério meu para essa questão de se pertence ou não pertence, critério meu para definir o que é igreja, o que é corpo, o que é família, o que é mãe e irmãos, ele diz, é fazer a vontade. Você vê, nem o sangue, o vínculo consanguíneo, prendia Jesus. Ele podia gozar dessa liberdade de realmente enxergar todas as pessoas como potencialmente filhos de Deus, que depende só da resposta. Então Jesus, a grande diferença é que Jesus tinha a capacidade, ele podia, mas ele proibiu a gente de fazer, ele podia fazer o discernimento. E separar o joio do trigo. E ele dizia, ele sabia quem ia trair, ele sabia quem era, quem não era, mas então, e mesmo assim,
Ele não expulsava as pessoas porque estavam fazendo as coisas erradas de perto dele, etc. Ah, o que a gente precisa, então, é viver com essa consciência e com esse cuidado para a gente não viver essa coletivização do si mesmo, viver panelinha ou panelinhas e achando que a gente realmente já negou si mesmo e que a gente já consegue viver de maneira altruísta. Mas que, na verdade, quando a gente percebe, o que a gente está compartilhando é compartilhando apenas com aqueles que a gente entende que comungam de um mesmo propósito nosso, de uma mesma visão de mundo da gente, de prioridade da gente. Então, é um negócio até bastante polêmico, né? Bem complicado. Não vou nem entrar muito nisso aqui. Eu ia entrar, mas deixa. Senão a gente vai. Ou vai ficar algo muito ruim no ar, o que eu ia dizer, ou então a gente teria que gastar muito tempo aprofundando aqui. Mas então é isso. Então o mal está no mundo por causa disso. Então a questão é só não por que, que o mal está no mundo, mas é também como eu vou lidar com o fato de o mal estar no mundo. Na semana passada a gente estava vendo então como lidar no sentido do meu questionamento em relação a Deus, a propensão em relação a Deus. Primeiro na outra lá existe, não existe, por causa de depois pensando assim, poxa, mas a inveja que eu posso ter em relação ao ímpio que está prosperando, a pessoa pratica o mal e está se dando bem e eu estou me dando menos bem, ou às vezes até me dando mal, embora me sacrificando, negando si mesmo e etc., procurando viver a vontade de Deus. Então, como lidar com essa tendência, tentação de ter inveja do mal, de quem está praticando o mal. Então, não só agora, hoje que a gente vê aqui, não só não tem inveja de quem está praticando o mal, mas também nós precisamos de ter esse olhar de misericórdia para com aquele que está praticando o mal. Olha que coisa séria. Olha como as coisas vão mudando, né? Olha como a gente vai aprofundando na palavra de Deus e a gente vai vendo que o olhar da gente realmente está equivocado. Eu consigo tranquilamente. Normalmente a gente consegue ter empatia em relação à vítima. Agora, ter empatia em relação ao agressor, ter empatia, invocar misericórdia em relação ao agressor. Agora, é claro, quando a gente fala em invocação da misericórdia, a gente tem que pensar nisso. Não, eu não tenho necessidade minha para eu me sentir bem, para eu sentir minha alma lavada e etc., que essa pessoa pague pelos erros que ela fez. A misericórdia que eu tenho pelo agressor, meu senso de misericórdia, ele não precisa ser nesse sentido, até porque, como eu falei, às vezes o quebrantamento ele vem quando chacoalha e a pessoa começa a pagar pelo que ela está fazendo. Mas não é por uma necessidade minha de vingança. Eu posso ter tanto por essa consciência de que a vida atingi-lo, até o sistema de justiça pegar essa pessoa, que isso pode ser usado para um quebrantamento dela, mas a outra coisa que é independente disso é nós fazemos parte de uma sociedade. Nessa sociedade existem leis. Dentre as leis existem leis criminais, leis penais, que digam: fizer isso é crime, fizer isso é crime, fizer isso é crime médio, fizer isso é crime grave, se fizer isso aqui é crime gravíssimo. A nossa lei está aqui. Todo mundo está nessa sociedade, está sujeito a ela. Então não é um problema que uma pessoa que tenha praticado, o fato de eu ter misericórdia não é, ai meu Deus do céu, abençoa para essa pessoa não ser presa, Jesus, para ela não ser punida pelo mal que ela fez. Não, não é isso. Quando eu falo sobre misericórdia, um olhar de misericórdia, isso aí é independente. Se fosse eu que tivesse cometido isso, eu estaria sujeito pelas leis àquela punição, ao direito material. E eu não vou pedir a Deus para livrar, como eu não devo pedir a mim. As leis estão aí. A lei penal está aí. Agora, o que eu vou invocar, aí sim levantar a bandeira para essa pessoa, é no mesmo país nosso que existe uma lei dizendo que quem mata, quem rouba, quem estupra, que essa pessoa tem que ser punida e qual é a punição. Então, mas eu também tenho que, então, em nome da justiça, dizer, beleza, mas é para punir nos limites da lei. Porque nós temos uma lei que diz que esse tipo de crime aí, a pena é de tanto a tanto, não pode ser mais que isso. Diz que a pena é de prisão, então você não pode dar chicotada no cara, você não pode espancar o cara. A lei prevê punição de prisão, ela não vê a punição psicológica, ela não vê, a lei não prevê que essa pessoa seja
ridicularizada nas mídias, perante as pessoas. Eu não quero que isso aconteça com ele. Porque eu não tenho, fora do que a própria lei prevê, eu não quero nem nada que aconteça com ele para além daquilo que é previsto. E não é por um sentimento de vingança, mas por uma questão simplesmente que são as leis postas na nossa sociedade e que, como tais, devem ser cumpridas. E, paralelamente à lei material, que é o direito penal, eu tenho a lei processual penal, que diz que ninguém pode ser punido sem uma decisão com trânsito em julgado, que passa por um devido processo legal. Ela tem o direito de defesa, ela tem o direito de ser defendida por um juiz que é competente para aquela situação, ela tem direito de ter um advogado que defenda, um advogado que esteja ali, que fale, que conheça o direito e que sustente qual é a questão daquela, quais são os direitos daquela pessoa, quais são as particularidades daquele processo ali. Então eu tenho que, misericordiosamente, eu vou dizer, olha, essa pessoa tem direito de um advogado, ela tem direito de ser defendida. E eu vou ser o primeiro a me colocar aqui na defesa, não de que ela não seja punida, mas de que ela passe por um processo justo, perante um juiz justo, um juiz imparcial, o juiz que seja previamente designado pela lei que vai julgar o caso dela, e não um juiz escolhido naquele momento por alguma situação, e etc, etc, etc. Isso é misericórdia. Isso é, para além até de misericórdia, é justiça. Fora disso, eu estaria sendo até injusto. A vingança chegaria ao ponto de estar me cegando. Ah, mas ótimo, se essa pessoa, beleza, o processo aconteceu, houver defesa, está dentro ali realmente do que o sistema prevê e a pessoa vai pagar por isso, paciência, podia ser eu, podia ser meu filho. O mais importante é que a alma dessa pessoa seja salva. É o que eu ia querer se eu tivesse no lugar dela preso, se meu filho tivesse lá. A minha intercessão principal desde o início é Deus salve essa pessoa. Ela passou pelo devido processo legal, confirmou que foi ela mesma, que merece isso mesmo, Jesus. Pai querido, que o Senhor possa visitá-la nessa cadeia, possa visitar diariamente nesse lugar, que o Senhor possa quebrantar o coração dela e possa convertê-la ao Senhor. E se ela ainda sair para essa vida que sai modificada, ou se nem sair mais, se a vida dela acabar lá dependendo do tanto de pena ou de algo que possa acontecer, mas o mais importante é que a eternidade dela esteja com o Senhor. Então, olhar para o mal, no que diz respeito àquele que pratica o mal, eu preciso ter um olhar de misericórdia. O que a gente vê em rede social, que hoje é mais comum, né? Porque a gente conhece ali os nossos amigos de rede social, e a gente sabe que às vezes que a pessoa se identifica ali como cristão, tem o católico, tem o evangelho, às vezes gente da nossa própria comunidade, da nossa própria igreja ali. E você vê às vezes justamente às vezes postagens ali louvando pessoas, um preso que é espancado, um preso que uma pessoa que é morta ali numa situação de um não que eu não que eu não vou ser hipócrita de entre realmente uma pessoa que está ali numa situação de legítima defesa, que alguém que vem para assaltar e está armado e etc. E aí a defesa aconteceu e a pessoa morreu. Eu não vou ser hipócrita, ai, ah, podia, eu preferia que não tivesse, mas como assim? Aí a vítima então teria morrido? Não, não vou pensar desse jeito. Porque eu penso também na pessoa que reagiu e que tinha a estrutura para isso e acabou matando, ela também é uma pessoa que também talvez não seja ainda salva, precisa ter o tempo dela para ser salva, tem a família dela para quem ela vai poder voltar e vai poder abençoar e ser abençoada. E ela não fez um movimento para que aquela situação acontecesse, diferente do outro que provocou aquela situação entre um ou outro. Se naquela situação só vai, há uma chance muito grande de apenas voltar para casa um dos dois, então, não por causa do que se diz bandido bom é bandido morto, né? Você dizer que uma pessoa é bandida já tem que ter tido devido processo legal e etc. Mas que entre quem provocou e quem era vítima na provocação voltar para casa, se eu tiver que escolher um dos dois, eu realmente, eu sem conhecer a realidade dos dois, né, a vontade de Deus para os dois, humanamente só olhando aqui, eu realmente prefiro que volte para casa aquele que foi provocado e não o que estava provocando. Claro que a gente vai conhecer alguns detalhes e vai saber que o cara que provocou era cristão, estava salvo, amava Deus, estava doido para ir para o céu o quanto antes, né? O outro lá, a pessoa ainda precisava de tempo para isso, tinha uma pessoa intercedendo. Não sei. A gente pode até mudar, dizer, puxa, talvez o ideal. Não, mas olhando friamente na situação que a gente viu. Agora, outra coisa é você justamente fazer e compartilhar como louvando isso, louvando o fato de que um bandido morreu, louvando o fato de que uma pessoa
foi lixada em praça pública. O cara tava lá, foi correr, puxou a bolsa, pegou o celular da mulher, os caras viram e a população tá revoltada com violência e com criminalidade, e ela foi lá e violentou e cometeu o crime de espancamento, né? A pretexto de a sociedade não está mais aguentando a violência e a criminalidade, a gente louva o fato de a própria sociedade ter ido lá e violentado o agressor e cometido crime de lesão corporal contra o agressor. Porque uma coisa é a lesão que acontece no limite daquilo que é para impedir o crime de acontecer. Agora, impediu de acontecer, a pessoa está tentando correr e fugir, no máximo mobilizar para a polícia chegar, mas nunca continuar espancando uma pessoa. Que aí o que excede já é crime. E a gente está louvando ali a criminalidade. Eu me lembro de uma situação de postagens que aconteceram, e eu realmente reprimi as pessoas que eu conhecia, de um cara, um adolescente, jovem adolescente inclusive, e que num centro, salvo engano, do Rio de Janeiro, numa cidade dessas aí, tinha furtado ali, ou roubado, eu acho que furtado até algum objeto ali. As pessoas pegaram ele, tiraram a roupa dele, bateram nele, um adolescente. Tiraram a roupa dele, amarraram ele num poste no centro da cidade, completamente nu. E as pessoas estavam louvando aquilo ali, um monte de pessoas que se dizem cristãs louvando aquilo que aconteceu. E a resposta da sociedade, misericórdia. A pessoa, quando ela faz e louva uma atitude dessa, ela está dizendo, eu quero esse tipo de julgamento quando eu for julgado diante de Deus, eu quero esse nível de rigor. Quando a pessoa está fazendo isso, ela está trazendo uma condenação gigante para si. E para além disso, vocês têm ideia do quanto que a sociedade contribuiu para criar um animal, transformar aquele ser humano do ponto de vista das atitudes, porque ele nunca vai ser transformado em animal, mas do ponto de vista das atitudes dele agora para com a sociedade, de ele ser considerado um animal? O quanto essa pessoa vai odiar a sociedade e as pessoas em geral? Como vai ser o nível de olhar agora para as pessoas quando ele andar nas ruas e agora depois daquilo tendo passado, atingido maioridade, tendo corpo físico, condições de se armar? Tem ideia do que o quanto ele agora que não tem mais minimamente um olhar de empatia com a pessoa contra quem ele possa de repente abordar, é onde ele vai ser capaz justamente dos crimes das maiores atrocidades que a gente possa imaginar. Porque a gente animalizou, entre aspas, essa pessoa, no sentido de ele agora considera a sociedade, todo mundo como animal pelo que fez, e agora a minha atitude para com elas vai ser também de alguém que não são seres humanos. O que eles fizeram comigo não foi humano, e eu não vou agir com eles também como seres humanos. Então, quanto a gente, em maior nível ou menor nível, a gente também contribui para que os agressores se tornem cada vez também mais agressores. Repito, eu não estou falando sobre não punir, eu não estou falando sobre não ser processado, sobre não receber a punição que a lei prevê, e até em se achar que uma punição determinada, do ponto de vista da restauração, da resguardo da sociedade, que uma pena determinada não seja o suficiente, que a gente levante a bandeira no Congresso para aumentar a pena de determinados crimes. Não tem nada aqui que não disso que não é condizente com o olhar de misericórdia que não necessariamente é vingança, desde que a minha questão seja objetiva, né? Mas que não seja algo de vingança especificamente em relação a uma pessoa que cometeu algo. A Bíblia tem no Velho Testamento, inclusive, pena de morte, né? O próprio Deus instituiu pena de morte, realmente confirmando que a pessoa que pratica o mal, ela tem realmente que ser punida e que existem punições muitas vezes em determinadas leis de sociedade muito rigorosas. Agora, o que não dá, a próprio Deus, quando ele coloca, ele diz, olha, que não seja aceita, ele estabelece a questão do processo, dentre as horas, assim, não aceite a acusação contra ninguém a não ser com duas testemunhas, por exemplo. Então, ele mesmo estabeleceu também o devido processo legal, ou seja, quem matou vai precisar de morrer? Vai. Beleza, mas vai ter que ter testemunha, tá? Vocês não vão matar ninguém sem pelo menos duas testemunhas. Porque aí são duas pessoas que estão assumindo e dizer assim, é muito mais difícil eu pôr uma pessoa para querer sacanear uma coisa, agora duas já é mais complicado. Pode acontecer? Pode, mas diminuiu a chance. E aí essas pessoas, o provérbio diz que Deus odeia, abomina a falsa testemunha, justamente porque ela tem um potencial desse, né? Ah, então o olhar, repito, em relação ao agressor,
que provoca muitos desses males que nos causam perplexidade na sociedade. Olha como ele passa de algo que a gente abomina, o próprio agressor, por causa daquela agressividade, e de repente o evangelho tem que ir produzindo na gente um olhar de empatia, não de cumplicidade, mas de se pôr no lugar dele e dizer: meu Deus do céu, que coisa terrível que esse cara está fazendo. Ele mostra que ele está completamente dominado pelo mal quando ele faz um negócio desse. E ele precisa ser salvo, ele é carecedor. E se é pela graça, se eu fui alcançado, ele também pode ser alcançado. E que então a gente passa a ser intercessor dele, que a gente não tem um olhar de vingança e etc. Né? A gente ia começar a ler aí o capítulo 17 hoje, mas o nosso horário justamente acabou avançando aí. Eu acabei voltando de novo e falando nesse último versículo 33 do capítulo 16 aqui, do eu venci o mundo, né? Que tereis aflições. Então, por causa desse eu tereis aflições no mundo, a gente acabou já algumas semanas estamos pensando nessa coisa do mal no mundo, dessas aflições, dessas tribulações. E a gente acabou hoje pensando um pouco sobre essa ótica aí, acabamos, na minha fala, acabamos chegando nisso, e a gente tem um tempo, então, agora para vocês, ao invés de a gente continuar a leitura, para vocês poderem trazer algo para a gente aí a respeito disso que a gente vem meditando, tanto hoje quanto nos outros dias aí. Complementar, questionar, apresentar outro ponto de vista. Oi. Filhinho, pega lá. Tá lá, é mais fácil agora de pegar, tá? Ninguém? Então vamos tomar a Santa Ceia. É, e aí vou colocar uma daquelas músicas lá. Sim, oi, Inesita. Oi, Inesita. Em minha defesa, eu mesmo falei que você é pecadora, foi e continua sendo. Em minha defesa, eu deixei o registro. Mas é que do ponto de vista do que a gente vê da objetividade, igual você falou, uma coisa é os pecados no pensamento, né? Que para Deus são a mesma coisa, muito bem observado. Mas do ponto da objetividade, assim, a gente sempre tem alguém que a gente pensa, esse aqui é mais santinha, esse aqui é mais capetinha, né? E aí você foi literalmente pega para Cristo aqui hoje, entre nós quatro aqui, você foi pega para Cristo, a mais santinha. Aham. É. É, é. Mas a sua intervenção é importantíssima, isso mesmo. E como é legal, né? A Bíblia, ela não tem essas bobeiras. A Bíblia diz assim: Deus não vê como vê o homem e não julga como julga o homem, mas julga o coração. É lá na essência, né? Então, é lá na base de tudo é que a gente é julgado. Não interessa o que a gente fez. Olha, quando a gente pensa nisso, Inesita, quantos de nós, por causa do que a gente muitas vezes permite no coração da gente, de emoções, de sentimentos, de propensões, quantos de nós somos realmente considerados num julgamento por Deus piores do que algumas das pessoas que a gente condena duramente, porque praticaram alguma coisa, né? E que a gente, às vezes, o que eu costumo dizer, às vezes a gente, Deus, além de condenar a gente por saber que a gente teria aquela propensão dentro da gente, e que na verdade não fez, não foi por um olhar do evangelho, fruto do espírito, mas não fez, foi por covardia. Eu digo, então ainda acrescenta o pecado de covardia ainda. Porque assim, não é frouxo ainda, tipo assim, ainda vai ter um pecado a mais nesse sentido. É, não é brincadeira, né? Eu não te conheci antes, você costuma dizer isso, né? Desde que eu te conheci realmente, você estaria tranquilamente aqui. Aliás, nós quatro, desde que eu conheço, estamos entre os mais santos, né? A Cirlede é uma pessoa top demais desde que eu conheço. Mas ela fala que já foi bem encapetadinha mesmo.
É. Pois é, mas que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Que Deus nos dê essa graça de termos esse olhar de misericórdia para com o agressor. De misericórdia. Ele realmente está numa situação muitas vezes pior do que a da vítima. Se a vítima estiver com Deus, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas na morte do justo Deus tem prazer, inclusive. Então, assim, quando a pessoa tira o que é o principal da gente, às vezes, que é a vida, embora não, parece que tem crimes que eu acho que às vezes pra gente é pior, até era melhor ter matado do que praticado determinadas coisas e deixado vivo, né? Mas tirando isso, aí tem várias particularidades, mas o que é um consenso, que é um crime extremamente grave, realmente, é tirar a vida de alguém, se aquele que teve a vida tirada é considerado por Deus como justo, por estranho que nos pareça, nos possa nos parecer para alguns, a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. Ora, e é muito óbvio quando a gente olha a partir do Evangelho, do reino de Deus, por quê? Porque é natural que Deus vai ter esse prazer, porque é um justo que foi colhido de um lugar onde tem muito mal, muita adversidade, muita porcaria, muita coisa ruim acontecendo, e ele está absolutamente livre disso, e trouxe agora para os braços dele na eternidade, num lugar perfeito, trouxe ele já. Então, como não ter prazer na morte de alguém? É como se Deus não tivesse prazer na vinda de Jesus e na ascensão de Jesus. E Deus teve prazer quando Jesus subiu. Como Jesus falou, vocês deviam ficar felizes pelo fato de que eu estou indo, gente. Eu estou indo para o meu Pai. Então, para a gente que realmente acredita no Evangelho, Benja, me abaixa aí, por favor, filho, só um pouquinho. Benja, me abaixa, filho. Benja, me abaixa mais. Benjamin. Benjamin, se estiver abaixado, abaixa mais, por favor, filho. Abaixa mais, filho. Benjamin. Aí, tá bom. Obrigado, meu anjo. Esqueci o que eu tava falando. Entendi. Eu ainda entendi, eu esqueci o que eu tava falando. Você estava falando sobre o tanto que Deus fica feliz quando. Exato. Então, com relação ao justo, tanto que o próprio Jesus falou para os discípulos, né, que iam ficar aqui com saudade, eu senti falta dele, né? Ele falou, gente, vocês deviam ficar felizes, porque eu estou indo para o meu Pai. Então, se a gente tem a consciência do que é o reino de Deus, do que é a eternidade com Deus, do que é o céu absoluto, que a gente já tem um céu relativo aqui, mas do que é o céu absoluto, se quem morreu foi justo, era para a gente ficar mais tranquilo, né? Porque pelo menos em relação a esse que foi, Deus tem prazer porque foi, e se o ímpio tivesse morrido, Deus não teria prazer. Então, assim, era para a gente, a partir da luz do Evangelho, era para a gente ser a situação que menos incomodaria a gente, talvez nem incomodasse, para dizer, pô, beleza, quem foi um justo, tá com Deus, que alegria, a gente se alegra então com ele e com Deus, e não morreu nenhum ímpio. Agora, a nossa tendência é o contrário. Se a gente souber que foi um justo que morreu, a gente falta arrancar os cabelos. Dizer, como assim, cara? Como assim? Era uma criança. A sensação nossa de absurdo é maior, por incrível que pareça, né? Ou, nossa, era um pastor, cara. O cara tava lá pregando, um padre, tava lá dirigindo lá a missa, conduzindo a missa. O cara entrou lá e metralhou o padre, o pastor, o cara é santo. Sim, é muito menos mal de qualquer outra morte que pudesse acontecer, porque esse cara ou essa mulher agora foi levada para Deus. Tá livre de tanta porcaria. Agora, se tivesse sido um ímpio, igual eu falei lá, numa reação, na legítima defesa, o cara foi, a gente, no mínimo, a gente menos mal. O melhor de nós, como tipo eu, assim, que me considero já entre os melhores, acima da média, menos mal. Menos mal, porque pelo menos não foi o justo, não foi a pessoa boa que foi, mas a pessoa que ia para roubar e que provocou a situação. É o máximo que a gente consegue, né? Mas você vê que como o evangelho tem que projetar isso na gente, que tem que ter esse pesar e dizer, meu Deus do céu. Possivelmente, porque a gente não sabe, né, os critérios de Deus, mas pelo contexto ali indica que essa pessoa que morreu, uma pessoa que morreu na iniquidade. Tomara que eu esteja enganado e que esteja com Deus. Mas então aí tem um potencial, teria maior ali da gente ficar com mais pesar. Mas hoje que a gente possa então na Santa Ceia
focar muito mais hoje nessa coisa, de que Deus nos dê essa graça, de quando ele morreu, Jesus morreu, ele não morreu pelos bons. Quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu pelo ímpio, ou pelos justos. Ele morreu pelos doentes, ele morreu pelos injustos, ele morreu pelos pecadores, todos, por todos os pecadores. Como a gente tem meditou lá no livro, no tópico específico, o sacrifício de Jesus ele tem dois efeitos, que são simbolizados lá no deserto, por aqueles dois bodes, né? No ritual lá da velha aliança, são simbolizados pelos dois bodes. Então você tem um dos efeitos, é aquele efeito propiciatório, que é o efeito de purificação do templo, que é o lugar do encontro da humanidade com Deus. Então, um dos efeitos, esse efeito propiciatório é para toda a humanidade. Só um pouquinho. Benjamin, você aumentou de volta, meu filho. Se você não abaixar, o papai vai ter que desligar. Benjamin. 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 Abaixa bastante. Até dá para você. Tá bom assim. Não, pode aumentar um pouquinho. Pode aumentar mais um pouco. Aí. Não aumenta não, deixa assim, tá? Então esse efeito propiciatório, ele alcança toda a humanidade. Que muitas pessoas confundem, então, que por causa disso que todo mundo estaria salvo, já que o sacrifício de Jesus foi para todo mundo. Não, é potencialmente todo mundo pode ser salvo. Mas você tem, então, o efeito expiatório, que é só para aqueles que realmente aceitam esse sacrifício, negam a si mesmo, tomam a cruz e vai em direção a Jesus e tomam o caminho com ele. São dois efeitos distintos. Mas o sacrifício de Jesus aconteceu por todo mundo. Ele morreu por todo mundo. Então, nós também precisamos que Deus nos dê a graça. Ele diz o que lá quando ele vai tomar a ceia e compartilhar a ceia lá, quando ele institui a ceia, ele pega o pão, né, e o cálice, ele pega o pão e diz: esse é o meu corpo que é dado por vocês. E ele diz, que é partido por vocês e compartilhado com vocês. Ele está dizendo: eu vou morrer, eu vou entregar a minha vida para ser compartilhada com vocês todos. Eu vou morrer por vocês todos. E o meu sangue também, isso aqui é o meu sangue, que é a minha vida, e eu vou compartilhar ele, compartilhar minha vida com todos vocês, entregar minha vida por todos vocês. Então, e aí ele vai dizer, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então Jesus está dizendo o quê? Que nós devemos fazer a mesma coisa que ele, tanto no ritual, mas também e principalmente na nossa vida, que a gente possa também compartilhar as nossas vidas uns com os outros, que a gente possa também, ao negar a nós mesmos, negar o si mesmo que há em cada um de nós, que domina cada um de nós, que a gente possa compartilhar a nossa vida com as pessoas, e não apenas com as pessoas da panelinha, não apenas esse cuidado de não apenas coletivizar o si mesmo, mas de realmente poder compartilhar a vida da gente com pessoas que a gente nem conhece, com pessoas com quem a gente não tem intimidade ou não tem uma proximidade ali de sangue, de comunidade, de religião, de igreja, etc., mas com quem a gente talvez vai ter um ou dois contatos ali na vida, mas se tiver a oportunidade de abençoar, que a gente possa abençoar aquela pessoa ali, como extensão, como canal de Deus para alcançar aquela pessoa, e com a consciência de que estamos nos relacionando ao abençoá-la com Deus, que habita também aquela pessoa, pelo menos potencialmente, né? Então, que a gente possa tomar a ceia com essa consciência. Eu vou então colocar uma daquelas músicas aqui. Não vou pôr essa grandona, deixa eu ver uma outra aqui. Vou pôr dessa bondade de Deus aqui, que eu gosto muito dela, e aí a gente lembrando justamente que essa bondade de Deus ela foi estendida para todas as pessoas, então da mesma forma que a nossa bondade, entre aspas, a gente só é bom quando o que a gente pratica de bom vem de Deus. Porque só o fruto do Espírito, só Deus é bom, Jesus falou, então o bom, que a gente pode fazer de bom, de verdade, do ponto de vista de Deus, é o que é feito a partir da inspiração e do poder do Espírito Santo de Deus, como resultado da presença de Deus em nós, do Espírito Santo de Deus em nós. Então que essa bondade de Deus manifesta para a gente, ela possa também se manifestar a outras pessoas
agora através da gente, do mesmo jeito que foi expressa através do sacrifício de Jesus, que ela possa ser expressa para os nossos próximos através do nosso próprio sacrifício, tá bom? Então vamos compartilhar a música com vocês aí com esse pensamento. E ao longo da música, quando você tiver aí minimamente, quando a gente tiver minimamente com essa consciência, a gente pode participar da ceia, tá bom? Enquanto a música toca. Meu Deus, que saudade. Amém. Graças a Deus. Deus nos ajude a sermos evidência dessa bondade de Deus na vida das pessoas, inclusive daquelas que, assim como nós, em maior ou menor grau, né, são parte da fonte da maldade no mundo, né? De canal, pelo menos, não da fonte, mas de canal, né? E que a gente possa ter misericórdia das pessoas que praticam o mal, da mesma forma que nós podemos contar com a graça e a misericórdia de Deus em relação a tantos males que praticamos, temos praticado e infelizmente ainda vamos praticar ao longo da nossa vida, né? Amém? Então Deus abençoa. Boa semana aí para todo mundo.